Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí no olho do furacão, né? No meio da pandemia, né? Da crise gerada pela pandemia, né? Então, se você não já começou a agir, não perca tempo. Você precisa começar a agir. Se você acompanha aí a ERG nas redes sociais, você já pode ter baixado nosso e-book, ter visto algumas dicas, né, de como passar por esse momento. Né? E aqui a gente vai fazer um grande resumo, até para você que não viu, não quis baixar o e-book, não gosta de baixar e-books, enfim, para que você também possa se organizar e enfrentar esse momento, né, minimizando ao máximo os impactos. Né? E aí uma coisa importante antes de a gente começar é entender que prejuízos, perdas, nesse momento é inevitável. Então a gente tem que entender isso, aceitar isso um pouco, né? É lógico que o nosso senso de gestão faz com que a gente fique se doendo quando a gente sabe que vai perder algum dinheiro, sabe que vai deixar de entrar um cliente na loja, enfim, mas é uma coisa à parte que está acontecendo hoje mundialmente. Né? Então, dito isso, vamos para o primeiro passo, né? Lembrando que não é fórmula mágica, não existe fórmula mágica para sair de uma crise, existe trabalho. Mas, se existem boas práticas dentro desse trabalho, a gente pode seguir para estruturar o nosso enfrentamento desse momento, né? E de qualquer crise. E o primeiro passo é você ter bem o entendimento da situação atual da empresa, ou seja, avaliar o cenário atual da empresa. Né? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais as oportunidades que essa crise está gerando para você, quais as ameaças. Né? Eu sei que nesse momento a gente só acaba querendo ver as ameaças, mas tem oportunidade sim também. Tá? Se a gente procurar direitinho, a gente acha. Quem são os nossos parceiros principais que estão do lado da gente, que podem apoiar a gente nessa transição, né? Da mesma coisa, nossos fornecedores, né? Quem é que está ali próximo da gente, que interfere no nosso dia a dia, que estão externo à empresa, que pode nos ajudar, né, nesse enfrentamento, né? Nosso banco, enfim. Então, ter esse panorama traçado. E aí, com base nisso, a gente vai definir as estratégias. E as estratégias, nesse momento de crise, ele tem 4 pilares, né, básicos, digamos assim. Primeiro é a entrada de receita, porque é a entrada de dinheiro, né, entrada de caixa na empresa. No momento de crise desse, quanto mais caixa, melhor. Então, você pode criar um planejamento, né, de negociação com inadimplentes, né, com taxa zero, por exemplo. Né? Então, aqui a gente tem clientes que estão tomando essa ação e está sendo bem aceita no mercado. Né? Então, está sendo até mais aceita do que a gente imaginava. Então, você pode abrir linhas de crédito de negociação, você pode avaliar, enquanto empresário, se você tem condições, nesse momento, de fazer alguma aplicação dentro da empresa, né? Então, você fazer um aporte dentro da empresa, se você tem como negociar outras entradas, outra forma de venda, né, dentro da empresa, seja através de produtos digitais ou até mesmo na questão do delivery. Então, incentivar esse tipo de ação dentro da sua empresa, né? Ou seja, criar ações para captar recursos, né? Assim também como no banco, né? Já ia esquecendo. Né? Então, avaliar com o seu gerente de banco quais são as opções que estão disponíveis de crédito, porque caso você queira tomar um crédito, né, você pode ser um recurso importante para entrar caixa na empresa. Né? Então, avaliar as possibilidades de taxa de antecipação de cartão, que a gente não recomenda, mas em um último caso a empresa precisa para sobreviver, pode ser uma oportunidade nesse momento, né? Apesar de que a gente tem que ter cuidado que pode virar uma bola de neve essas antecipações de cartões. Então tem que ser algo bem planejado e bem pontual. Né? Outro pilar é a redução de despesa, e aí é um ponto muito importante. Né? Então, em momentos como hoje, é normal também a gente encontrar clientes que dizem assim: poxa, eu não tinha como tirar mais nada, diminuir nenhuma despesa, nenhum custo, e aí veio essa crise para me ensinar que eu tinha como tirar mais custo, eu tinha como tirar mais despesas. Então, realmente é você avaliar. Avaliar também o prorrogamento de prazos, né, de algumas despesas,
junto com fornecedores, junto com parceiros, né? Então, para que você possa ter tranquilidade e o mínimo de saída possível de dinheiro nesse momento. E aí surge uma questão, né? Que é a questão de demitir ou não demitir. É lógico que é um caso muito particular não só das empresas, mas também das pessoas que fazem parte daquela empresa que podem ser demitidas ou não. Mas, de um modo geral, quando você vai demitir, você tem que pagar todas as verbas rescisórias, né? Então, talvez naquele momento você pagar toda a verba rescisória daquelas pessoas ali, daquele grupo de pessoas que você, digamos, decidiu demitir nesse momento atual, seja algo ruim, que vai fazer com que saia muito mais dinheiro da sua empresa do que você pagar o salário da pessoa, né? E lembrando aí que o governo está dando alguns incentivos para evitar justamente essas demissões, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, a redução salarial, né, onde o governo entra com apoio também. Então, a forma de você passar por esse momento tentando minimizar as despesas, sim, mas tendo cuidado, porque às vezes você diz assim, eu vou tirar fulano que ganha X e vou economizar esse X. E não necessariamente, você vai ter que fazer um gasto a mais para demitir aquela pessoa e talvez isso não seja viável no teu caixa. Então a conta não é simples de fazer, né? Porque não é só demita a pessoa e sai o salário dela da tua folha de pagamento. Sai o salário dela, mas entra todos os encargos, né? Todas as verbas rescisórias aí no teu custo, tá? Sem contar que aí a expectativa é a gente sair dessa crise o quanto antes, né? Por mais que possa demorar mais aí 15 dias, um mês ou até um pouco mais, então a gente vai precisar de pessoas, né, empresas capacitadas, e talvez a gente não tenha um tempo adequado para poder voltar ao nosso funcionamento normal, de treinar pessoas novatas nesse primeiro momento, né? Ou então uma grande quantidade, pelo menos, de pessoas novatas, né? Então é melhor você investir no que tem, né? E ter essa pessoa lá nesse momento entre aspas, você pode considerar que está sendo uma perda, porque você está pagando um salário e a pessoa talvez esteja em casa, né? Talvez você não tenha como fazer o home office, não tenha como fazer o delivery, enfim. Então você não tenha como, nesse momento, não esteja enxergando uma saída, né? Mas ainda é melhor, muitas vezes pode ser melhor, na verdade, do que você pagar toda a verba rescisória e sangrar realmente o teu caixa, né? Então, esse é outro pilar, que é reduzir despesas, reduzir saída de caixa, né? O terceiro pilar é cuidar aí das pessoas, que aí é um pilar um pouco mais amplo, que aí a gente vai tratar num terceiro passo, porque merece realmente um detalhamento maior, né? E o quarto passo, que é também, quarto pilar, é um passo bem maior, né? Que aí a gente também, apesar das estratégias ser definidas nesse momento, mas a gente vai deixar para tratar como o passo 4 da caminhada, digamos assim, né? Então, avaliar o cenário, definir estratégia, e aí entra na parte de cuidar das pessoas, né? Então, na definição da estratégia, você tem que cuidar, ter isso como pauta, cuidar das pessoas. E aí você precisa criar um fluxo de relacionamento, se já não tem, né? Mas criar dentro da empresa um fluxo de relacionamento voltado para esse momento, né? Que possa dar condições para você que é gestor, trabalhar com sua liderança, e para que essa liderança trabalhe com suas equipes, né, de uma forma mais transparente possível, né? E aí é um exercício, né, que muitas vezes as empresas vivem rodeadas de segredo, e é importante a gente abrir um pouco mais a empresa para as pessoas, até para que ela possa entender da nossa realidade. É lógico que dependendo do nível hierárquico tem algumas informações que não cabem, mas é importante ter uma linha de comunicação, até para saber nesse momento como é que está a higienização de todo mundo, né, se eles estão se cuidando realmente, né, tirar dúvida deles, né, se antecipar a questões de explicações que possam vir. Por exemplo, o governo lançou algumas medidas, né, então poder a gente também, enquanto empresário, passar para os colaboradores e dizer assim, ó, isso aqui é o que a gente conversou com o nosso advogado, por exemplo, e a gente entendeu dessa medida que o governo tomou, então você vai ter direito a isso, você não vai ter direito àquilo. Se a gente vier adotar alguma medida, por exemplo, de redução salarial, vocês vão ser o primeiro a ser avisado. Então dá uma tranquilidade nesse período para que as pessoas possam tomar os cuidados de saúde necessários, e dependendo da empresa também tocar a empresa,
né, de uma forma sadia, né, sem gerar um estresse desnecessário, né? Então, criar esse canal de comunicação voltado para cuidar da saúde do colaborador, do bem-estar dele, mas também de tornar isso mais produtivo. Então, se você está com um trabalho home office, por exemplo, você pode fazer uma linha de comunicação onde você tem reuniões diárias, semanais, com focos distintos, com pauta, né? Trabalhar através de plataformas, como a gente também já viu aí nas redes sociais da ERG, com plataformas de gerenciamento de atividades. Então você tem como fazer uma série de ações, né, novas, que muitas vezes as empresas, principalmente as mais tradicionais, não tinham como prática, mas adotar com esse foco, né, de manter a empresa mais produtiva, mas principalmente de cuidar das pessoas, de manter o senso de união, de equipe, né, ali daquele grupo, daquela empresa, para que quando retome, né, que a equipe, digamos assim, ela não venha dispersa, ela venha ciente do momento que ela está retomando a empresa, né? Ou seja, passou a crise ou passou parte da crise, a parte mais grave, digamos assim. Então ainda tem as consequências disso, que a empresa precisa estar unida, que não tem como mais voltar ao ponto que estava antes de começar a crise, é um novo momento, né? Então o gestor ele precisa tomar isso para si, o líder ele precisa tomar isso para si e manter sua equipe próximo, mesmo que virtualmente próximo, né? E aí entra o quarto passo. Se a gente analisou os cenários, definiu as estratégias, né, cuidou das pessoas, está cuidando das pessoas, e aí a gente precisa reavaliar o nosso modelo de negócio. Por que isso é importante? Né? Todo momento de crise, principalmente em algo mundial como é hoje, ele traz uma série de demandas e ele acaba mudando alguns hábitos de consumo de parte da população, né? Então é importante a gente repensar, e a nossa empresa, né? Quais são os impactos? E aí você pode pensar, não, mas minha empresa é extremamente tradicional. Isso aí é para quem é startup, para quem é pequena empresa, quem tem empresa com base em tecnologia. E aí o que eu tenho para te dizer é que não, que na verdade essa já era uma preocupação que você já deveria estar tendo dentro da tua empresa, né? Mas a crise ela só escancara isso, né? De uma forma, nos coloca meio que num beco sem saída. E aí a gente precisa pensar assim, como por exemplo a indústria 4.0 pode nos apoiar, né? Quais são as novas tecnologias, novas formas de trabalho, novos processos, novos equipamentos para o meu segmento, né? E qual dessas novas formas de fazer, enfim, processo, tecnologia, cabe dentro da minha empresa, é para mim, né? E qual delas também eu tenho condições financeiras de implantar, né, em curto, médio e no longo prazo. E aí eu vou criar um plano de ação para implantar elas de acordo com a minha linha de prioridade. E aí, lembrando, com esse fluxo próximo da equipe, envolvendo eles também nesse desenvolvimento. E aí a crise dá uma oportunidade que é tentativa e erro. Se a gente já entende que tentar o feito é melhor do que perfeito, né? Muitas vezes o mercado é muito duro e não entende, digamos assim, isso, né? Hoje, com a crise, você tem como tentar várias coisas que não necessariamente vão dar certo de primeira, mas aí você vai ajustando, vai otimizando, mas o importante é você repensar o teu modelo de negócio de uma forma geral, desde como você gerencia a sua empresa, desde como você gerencia suas finanças, sua equipe, né, os canais de comunicação, como gerencio os processos, como eu lido com esses processos, se são processos muito manuais, se eu tenho oportunidade de melhorias e tornar ele mais automático, mais por dentro do sistema, enfim. Então, repensar o negócio como um todo e aí sem pré-julgamentos. Realmente é o momento da gente divergir, no sentido de jogar várias ideias na mesa, né, de como podem as coisas serem melhoradas na empresa e sem julgar, né, deixar para colocar primeiro as ideias, vai divergindo e depois vai vendo as ideias que se complementam, vai complementando e aí sim, e aí vai tendo eliminando aquelas ideias que são inviáveis ou pelo menos deixando em stand-by e aí viabilizando as demais ideias dentro de um plano estruturado. Então eu olhei o cenário, eu defini estratégias, principalmente com relação à entrada e saída de dinheiro, né? Estou cuidando das pessoas
e aí chega a hora de eu reinventar o negócio. E aí você pode perguntar, Gilberto, quando é o momento de eu reinventar o negócio, de eu pensar sobre isso? Bem, é agora, né? Então você não pode, lógico que você, medida emergencial é você cuidar da entrada e da saída do dinheiro, mas em paralelo a isso você tem que já ir pensando e junto da equipe, lógico, mesmo que esse junto seja digitalmente, né, nesse momento, né, e talvez seja essa uma oportunidade. Muitas vezes a gente quer juntar um grupo para fazer uma reunião presencial, uma reunião onde você acaba tendo mais tempo de deslocamento do que de reunião, então às vezes você pode fazer digital, né? E às vezes a gente não faz porque nunca experimentou o recurso e agora está experimentando. Então, então você vai cuidando das suas finanças, de manter a sua empresa viva, ao mesmo tempo que você vai pensando, ok, essa empresa vai estar viva em um novo cenário, então ela precisa estar adaptada a esse novo cenário. Então a gente precisa ter essas duas linhas de trabalho junto dentro dessa estruturação que a gente colocou aqui. Tá ok? Tudo bem? Então, muito obrigado e acompanhe aí as redes sociais da R para se manter atualizado sobre esse novo momento aí que a gente está vivendo, as oportunidades que esse momento vai nos trazer aí para que a gente possa enfrentar esse momento e sair desse momento mais forte ainda do que a gente entrou. Um abraço.